Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, passando aqui para aquele nosso papo quinzenal, uma dica importante sobre a conservação do seu bujão parafuso de óleo, que o mais importante não é nem o parafuso ou bujão, o mais importante é a rosca do cárter, que normalmente acaba sendo desgastada e você perde a vedação. Com isso você passa a ter um vazamento de óleo ali. Só tem uma solução técnica para resolver de vez o problema, que é você levar num torneiro para que, letra A, ele solde e abra uma nova rosca de 12 milímetros, que é o padrão, passa 1,5 milímetros, ou ele passa um macho, que é uma ferramenta de abrir rosca, com uma rosca maior, no caso 14 milímetros, você vai usar um parafuso maior. Essa é até a solução mais simples, mas ambas necessitam que você desmonte o motor. Para quê? Para que não caia limalha dentro do teu motor, tá? E isso acaba com o motor, já era, se caiu uma limalha ali. Então o certo é desmontar e levar no torneiro. Bom, feito isso, então vamos ver como é que a gente pode evitar que isso aconteça, tá? Então, vou falar sobre dilatação térmica, tá? Dilatação térmica, você tem um exemplo de um corpo sólido aqui. Esse corpo, após receber calor, ele dilata, ou seja, as dimensões dele crescem, né, entre aspas. Ele vai sair desse estado para esse estado aqui. Com o nosso parafuso vai acontecer a mesma coisa. Ele é de ferro, ele é de aço, 1020. Ele é assim. Quando o motor está quente, a temperatura interna do nosso motor está entre 90 e 110 graus. Ele vai se dilatar, ele vai ficar mais comprido e o diâmetro dele, que era fininho, de 12 milímetros, vai crescer. Por isso, não se deve mexer nesse parafuso bujão de óleo com motor quente. Se aconselha que deixe ele esfriar. Ou então, faça a troca como nós fazemos aqui, com bomba, sistema a vácuo, sistema usado em jet ski, beleza? Então, e por que isso acontece? A dilatação térmica, você tem o bloco do motor feito de alumínio fundido e o parafuso de aço SAI 1020. Isso acaba, quando os camaradas, os mecânicos, forçam muito com o motor quente, o alumínio normalmente acaba perdendo a briga, aço contra alumínio. Por quê? Você tem aqui a fórmula de dilatação térmica, tá? Que você tem. Então, a variação de medida do comprimento ou do diâmetro, ela é igual a medida original vezes a variação de temperatura vezes o coeficiente de dilatação, que cada material tem o seu diferente. Aqui você vai ter o coeficiente de dilatação do aço e coeficiente de dilatação do alumínio, são diferentes, tá? Quando você então joga essa informação na fórmula, você tem que o resultado da dilatação, do crescimento da medida do diâmetro do parafuso, ele é maior do que do alumínio. O alumínio, onde você tem o furo, ele vai fechar. Ou seja, a parte metálica ela cresce, logo a parte vazia diminui. O parafuso não, o parafuso vai crescer e o furo vai diminuir. Logo, o que vai acontecer? Você vai ter esse resultado aqui. O parafuso cresceu e o furo diminuiu. Quanto é que deu isso? Ah, mas é pouca coisa. Talvez, para quem não conhece muito bem medidas, você vê que o parafuso cresceu 0,11 milímetros. Aqui é o alumínio, 0,11 milímetros cresceu o furo, só 0,11. E o parafuso cresceu 0,23 milímetros, quase o dobro. Então, o parafuso engrossou daqui 0,22 milímetros e o furo diminuiu 0,011 milímetros. A diferença é grande. Com isso, então, se o camarada forçar a barra com o motor quente, isso vai ser deteriorado. Normalmente acontece isso
com o bloco. Quando acontece com o parafuso, não tem problema, você compra outro parafuso. O que você pode fazer para evitar isso? Caso esse é o parafuso normal, 12 milímetros, tá? 12 milímetros de diâmetro. A gente vem aqui e mede o parafuso pela rosca, tá? Aqui, ó. 12 milímetros, tá? Tá aqui medindo. Quando você, então, tem um desgaste no bloco, mas não está completamente perdido, você ainda pode usar essa estratégia. A gente tem o mesmo parafuso, só que é um parafuso cônico, como está escrito aqui, ó, bujão cônico. Aqui ele começa com 12 milímetros na ponta e aqui no meio ele termina com 12,5. Então ele aumenta quase 6 décimos. Fica mais, ele vai engrossando. Conforme vai aqui tá fino, ele vai engrossando. Isso você vai usar para vedar quando tiver vazamento. Só que você não deve ficar retirando ele, porque ele vai fazer uma nova rosca. E se você retirar, você vai ter que depois botar um maior ainda, e ele já não existe. Então, isso aqui é para você que já está com vazamento, colocar um cônico desse, custa R$21, e daí então para frente você vai trocar o óleo por cima, como a gente faz aqui na nossa maquininha, tá? E a solução que eu indico, que a gente tem aqui, olha, por R$36, é um parafuso de nylon, mesma rosca, 12 milímetros, passo 1,5 milímetros, só que é de plástico. Um plástico que vai resistir à temperatura, mesma medida, e você não vai ter desgaste no bloco do seu motor. Se a mão depois desgastou, você vai apenas trocar um parafuso, não desmontar o teu motor, beleza? Um parafuso desse de nylon é importado, custa R$36, mas vale a pena se você for conservar o seu motor, beleza, pessoal? Então, eu peço a vocês que, tendo dúvida, pode escrever, pode ligar pra gente, que a gente explica, tá? Meu nome é Cosme Ricardo Lima, sou engenheiro mecânico e sócio aqui da Doctor 46 Motopeças, tá? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Um abraço, tchau!